Glória a Deus. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. E dizer que estou muito feliz de estar mais uma vez aqui junto com os irmãos para agradecer esse Deus que é tão maravilhoso. Eu convido a todos a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. Vamos estar lendo o versículo 3. E disse-lhe: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Podemos assentar, irmãos. Para eu estar louvando o hino, não sei se eu louvo agora, se eu louvo depois da palavra. Vamos louvar agora. Irmão, acha aí para mim Jó, o hino de Jó, o playback, por favor. Glória, 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 glórias. Hoje nós temos grandes motivos para glorificar esse Deus, porque nós estamos de pé. Porque Ele nos deu graça para estarmos aqui. Glória a Jesus. Irmãos, o tema que eu trouxe hoje para estar vos falando é a respeito de uma coisa necessária na vida de cada um de nós. O que é que vocês pensam que é necessário na vida do cristão? Primeiro, intimidade com Deus. E como podemos ter intimidade com Deus? Quem conhece aqui a história de Neemias? Neemias, ele foi um dos que foi no cativeiro, que foi espalhado quando Jerusalém foi destruída. E ele foi trabalhar ali no palácio como garçom. Vamos dizer assim. Ele servia ao rei. E o rei o reconhecia. E o rei o observava. E Neemias, ele tinha uma coisa. Ele não deixou, olha bem. Ele saiu da sua terra. Ele saiu daquele lugar onde se adorava a Deus, onde tinha aquele devocional por Deus, onde tinha aquela adoração a Deus, e todo aquele conhecimento que Moisés lançou ali sobre aquele povo, ele não esqueceu. Ele foi um dos que preservou o conhecimento, porque o povo, quando se espalhou, muitos deles até se esqueceram, começaram a adorar outros deuses, se envolveram com os deuses da Babilônia, daqueles lugares onde eles estavam, mas Neemias, ele conservou-se fiel a Deus. E o rei o observava. Vamos ler aí, irmãos? Quem tiver com a sua Bíblia aberta. É uma parte onde o rei olha para ele e fala que estava vendo o semblante dele triste. O rei olhou para ele e viu o semblante dele triste. No capítulo 2, no versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Irmãos, para alguém perguntar para você como você está, é porque ele está te observando. É porque ele vê o teu comportamento. É porque ele está observando como você tem se comportado. E ele olhou para... E outra coisa, Neemias era uma pessoa que estava alegre. Ele devia ser uma pessoa que estava sempre alegre ali, fazendo as coisas. Mas um dia o rei olhou para ele e falou: por que você está com esse semblante triste? Veja bem, ele se preocupou como estava aquele. É como um patrão olhar para o seu empregado e dizer: olha, eu estou me preocupando, porque você sempre traz alegria para este lugar. Quando você chega aqui eu me sinto feliz, mas agora eu estou vendo que você não está bem. E ele respondeu: olha, está acontecendo algo. E ele falou assim:
Se não estás doente, tem de ser uma tristeza no coração. Será que aquele homem tinha um discernimento? Será que aquele homem poderia ver, além dali do semblante daquele homem? Porque ele falou, se você não estiver doente, essa tristeza vem do seu coração. E ali ele relatou ao rei o que lhe trazia tristeza. Era a destruição da sua cidade em Jerusalém. Porque quando Jerusalém foi destruída e o povo foi espalhado, eles foram exilados para a Babilônia. Alguns deles voltaram em uma primeira leva, em uma segunda leva, e nessa terceira leva, Neemias, o Senhor o chamou para ir nessa terceira leva. E nessa terceira leva, irmãos, em que eles voltavam para Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor, o Senhor supriu toda a necessidade. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é a respeito dessa pessoa, Neemias. Irmãos, se a gente não orar, se a gente não buscar ao Senhor, se nós não estivermos tendo intimidade com esse Deus, nós não conseguiremos nada. Por que Neemias ele conseguiu o favor do rei? Era porque ele era uma pessoa muito boa? Era porque ele era uma pessoa muito agradável? Irmãos, eu quero dizer que todas as coisas estão no controle do Senhor. E eu tenho certeza que na sua intimidade, Neemias falava com Deus a respeito das suas necessidades e do desejo de voltar para a sua terra. E ali o Senhor ouviu o clamor daquele homem. E aqui no capítulo 1, ele diz assim, que nós lemos: tendo ouvido essas palavras a respeito de Jerusalém, que seus muros tinham sido derrubados e que pessoas ali estavam passando por grandes necessidades, ele chorou, lamentou por alguns dias. E por que eu quero trazer Neemias para vocês, irmãos, a história de Neemias? O livro de Neemias, irmãos, relata 10 orações que ele fez. E a maior oração da Bíblia inteira que tem foi Neemias que fez. Aqui no livro de Neemias vai ter uma oração que ele fez, que é um capítulo inteiro, ele orando ao Senhor, clamando ao Senhor, falando a necessidade de cada um. E eu quero dizer para vocês uma coisa: orar não é fácil, né, irmãos? Quem acha que orar é fácil aqui? Levanta a mão aqui quem acha que orar é muito fácil. Que você já tem aquele... Eu não falo orar assim, aquela oração que muitas vezes a gente faz no pé da nossa cama, que é uma oração bem rápida. Mas eu falo aquela oração de súplica, intercessão, oração necessária nos momentos certos. Não é fácil orar, mas esse homem, ele se dedicou em orar e se relacionar com Deus. Orar é difícil, irmão, mas é algo necessário na vida do cristão. Porque é através da oração que você vai ter um relacionamento com Deus. Alguém fala assim: eu quero ouvir a voz de Deus. Irmão, essas pessoas falam que a gente pode ouvir a voz de Deus. Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Quem aqui já ouviu? Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Eu acredito que muitos aqui já ouviram a voz de Deus. Mas como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Se a gente tiver intimidade com Ele, para reconhecer a sua voz. Isso é importante, irmãos. Se eu decidir servir a Cristo, se eu quero ser um cristão genuíno na presença do Senhor, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso ouvi-lo, falar e ouvi-lo. Isso vai acontecer com você. E isso tem que acontecer conosco, irmãos. Nós não podemos ser um cristão que acha que está tudo bem, que está tudo normal, e você não conseguir ouvir a voz de Deus. E essa voz nós escutamos através do Espírito Santo em nosso coração. Irmãos, todos nós temos capacidade de ouvir a voz de Deus. E nessa noite, o meu desejo é que vocês consigam ouvir essa voz e obedecer essa voz. Porque se Neemias, ele não tivesse essa intimidade com Deus, ele não conseguiria ouvir a voz e ele não faria o que ele fez. Muitas vezes, por a gente não ouvir a voz de Deus, perdemos situações, perdemos a possibilidade de resolver situação na nossa vida, na nossa casa e no meio da nossa parentela. E o Senhor nos deu autoridade, irmãos.
muitas vezes alguém me pede para orar. Irmã, ora por mim, ora comigo. E eu falo, irmã, você ora na sua casa? Você intercede na sua casa? Você sozinha, você e Deus? Eu não consigo. Eu não sei como fazer isso, irmã. Se você muitas vezes não sabe orar, sabe o que eu ensinei para as minhas filhas? Orar a Bíblia. Abra a palavra do Senhor e ore a Bíblia. Ore o Salmo 91. Ore o Salmo 23. Ore o que Deus colocar no teu coração. E daqui a pouco, irmãos, você vai estar orando. É o Espírito Santo que vai estar falando através de vocês. Não seja conformado em estar sem sentir e sem ouvir a voz de Deus. Porque às vezes nós nos conformamos em apenas vir ao culto, ouvir o pastor falar e ouvir louvores. Seja você esse canal de bênção que o Senhor quer para as nações. Seja um canal de bênção na sua casa. Não perca a oportunidade de orar. Talvez vocês vão falar, essa irmã está falando uma coisa que todo mundo fala sobre orar. Irmão, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Eu falei assim, Deus, eu quero levar uma palavra naquela igreja. E o Senhor tocou tão forte no meu coração a respeito de oração. Tocou tão profundo. Eu cheguei aqui, estava todo mundo de joelho orando. E eu entendi, Senhor, é isso mesmo. Essa palavra está certa. É isso que o Senhor quer que eu fale neste lugar. E através da oração, irmãos, Neemias moveu o coração daquele rei. Glória a Deus. E uma oração silenciosa, quando o rei perguntou para ele assim: o que eu posso fazer para te ajudar? O rei perguntou para ele, e disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus. Ele fez uma oração na hora que o rei lhe perguntou algo. Às vezes você pensa que tem que ser uma oração longa, mas tem orações que tem que ser bem curtas, mas tem que orar. De repente você tem que tomar uma decisão séria e você não tem tempo de ir lá no seu quarto, fechar a porta e fazer aquela oração. Faça uma oração simples, como essa que Neemias fez. Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado e se o teu servo achar mercê na tua presença, peço que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Irmãos, ore em todo o tempo. Ore a todo momento. Vocês entenderam quem é o pai de vocês? Ele é o seu pai e é só clamar. Glória a Deus. De repente hoje eu não sei qual é a provação, eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, se é no relacionamento, se é financeiro. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que você tem um pai. E ele está disposto a ouvir a tua oração, a tua súplica. E não é uma súplica de qualquer maneira, pensando que ele está lá no alto. Ele está aqui. Glória a Deus. Ele está aqui, irmãos. Ele está atento à oração do seu povo. Eu vou buscar aquela irmã que pode orar por mim. Irmã, você pode orar. O véu do templo se rasgou e ele ouve a tua oração. Glória a Deus. Sabe como é que a gente aumenta a nossa intimidade com Deus? Quando a gente ora e diz assim: está nas tuas mãos. E você fica atento à resposta, porque às vezes a gente pede algo ao Senhor, Ele responde a oração, Ele faz, e você faz igual aqueles leprosos que não voltaram para agradecer. Alguém aqui já obteve alguma resposta de oração? O Senhor quer dar mais respostas para você. E se você ainda não obteve uma resposta de oração, Ele quer que você ore. Toda barreira será quebrada. Toda barreira será quebrada na autoridade do nome
de Jesus. Todo bloqueio maligno do inferno. É porque a oração, sabe o que é, irmão? É guerra. É uma guerra. É uma guerra a ser vencida. Quando você dobra o joelho, Deus quer operar milagres. Mas você está deixando para depois, para mais tarde. Quando eu puder estar aqui sozinha, outro dia, quando tiver uma vigília. Irmãos, as barreiras vão ser quebradas. Quando você mesmo gemendo, chorando na dificuldade, eu não tenho tempo, você vai dobrar o teu joelho e vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Entra nessa guerra comigo. Espírito Santo, tira toda a barreira que houver nessa casa, na minha mente, para que eu possa ouvir a tua voz. Você deseja ouvir a voz do Senhor? Glória a Deus. Primeira, intimidade. E essa intimidade é só na oração. Tem outra forma de ter intimidade com Deus se não for na oração? Tem outra forma? E como é que você vai conhecê-lo? Você tem intimidade, você tem que conhecer esse Deus que você está orando. Irmãos, só tem uma forma de conhecer esse Deus: através da sua palavra. E tem que ler essa palavra. Eu aconselho ler os evangelhos, porque lá vai falar de Jesus. Como é que eu tenho intimidade com alguém que eu não conheço? Neemias conheceu o Deus que ele servia porque ele viu milagres. Neemias conhecia o Deus que ele estava orando. Olha bem, Neemias conhecia esse Deus porque ele, com certeza, ele tinha os seus devocionais com ele. Ele tinha intimidade com ele. Não vamos ser relaxados na obra do Senhor, irmãos. A gente costuma dizer uma coisa, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos, vamos orar de fato. Vamos querer ser cristãos e fazer a vontade desse Deus conforme está na sua palavra. Não vamos fazer uma coisa mais ou menos. Não vamos estar em cima do muro. Ah, não sei se eu estou servindo a Deus ou se eu estou no mundo. Você escolheu servir a Cristo? Olha, se debruça nessa palavra, se enche dessa palavra, seja cheio da presença, seja cheio da intimidade com Deus. Porque na hora que vier o dia mau, e ele está chegando, e ele vai chegar na vida de cada um de nós, e ele vem, o dia mau vem, irmãos, e não fique pensando: olha, eu vou ser crente porque agora a minha vida vai ser mil maravilhas. Irmãos, é agora que você entrou na guerra. Você se alistou para um exército que não perde nenhuma batalha. E esse exército não perde porque ele tem um general que combate essas batalhas com ele. E se você está perdendo as batalhas, é porque você não está seguindo conforme a receita. E quando a gente entende esse evangelho, irmãos, a gente não só quer a bênção do Senhor, não. A gente entende quando a aprovação vem, que não está fácil, que nada deu certo como você orou, como você pensou, e você fala: o Senhor sabe por quê. É isso, irmãos. Ele está no controle da tua vida. Você entregou a tua vida a Ele. Ele está no controle. E se Ele está no controle, tudo vai acontecer conforme a sua vontade. Irmãos, Neemias começou a orar com aquele povo. Ele começou a reedificar aqueles muros com aquele povo. E ele pediu para passar ali com cartas do rei até chegar ali em Jerusalém. E quando ele chegou naquele lugar, ele foi perseguido por amorreus, por saduceus, por todo aquele povo daquela região, para não edificar os muros. Os inimigos se levantaram. E é assim, irmãos, quando você decide fazer a obra do Senhor,
os inimigos vão se levantar. Fato. A guerra vai se levantar. Você vai dizer assim: ah, meu Deus, e agora? E aí agora que você vai ver milagres. Agora que você vai ver o agir de Deus. Agora que você vai ter experiências com Deus. Porque Ele vai te mostrar o propósito para que você foi chamado. Porque não tem cristão que não tem um propósito, irmãos. Todos foram chamados com um propósito. E até você achar esse propósito, você vai sofrer. Porque se você não tiver um propósito, irmãos, você vai começar a pensar. Você vai começar a dizer bem assim: ah, não tem sentido viver. Exatamente isso. Quando nós não temos um propósito, o pensamento é esse: ah, não há sentido viver. Mas quando nós entendemos o propósito do Senhor na nossa vida, a gente quer viver, a gente quer cumprir esse propósito. E o propósito de Deus na vida de Neemias era edificar aqueles muros. Irmãos, ele se angustiou, ele chorou em seu coração. E se nada acontecesse ali conforme o Senhor determinou, talvez ele sofresse. Talvez ele não conseguisse prosseguir. Mas como o Senhor abriu as portas, e é isso que o Senhor vai fazer com cada um de nós. Ele vai abrir portas onde não tem portas. Ele vai fazer coisas miraculosas acontecer, além daquilo que você possa imaginar. E Ele faz. E além dele ter mandado ele ir e passar por tudo, Ele ainda deu posses. Ele deu condições para que ele edificasse aquele muro. Eu não sei se alguém já leu toda a história de Neemias aqui. É um livro bem pequeno. É interessante que leiam, para que você veja como que Deus fez na vida desse homem. De um copeiro do rei, ele se tornou um homem que levantou todo um povo para pelejar pelo propósito que o Senhor tinha. E quando ele se levantou para fazer isso, inimigos vieram, mas o Senhor estava com ele. E mais uma vez, sabe o que foi que Neemias fez? Sabe o que Neemias fez? Ele orou. Na perseguição, ele orou. Então, irmãos, entendam. Há coisas na vida do cristão que não se negocia. Você não pode negociar a oração. Não pode negligenciar na oração. Você não pode negligenciar na palavra. São duas coisas essenciais na vida do crente. E se você negligenciar essas, é igual uma casa sem alicerce. Sabe aquela parábola da casa na areia, que veio a tempestade e destruiu completamente? Construa sua casa sobre a rocha, e ela vai crescer. Irmãos, Deus vai fazer grande coisa através das nossas vidas. E quando eu falo para você, eu não estou falando só para você, eu estou falando para uma geração. Porque quando vocês saírem dessas portas, e quando vocês estiverem no seu trabalho, no meio da sua família, vocês vão ser um canal de bênção. Deus chamou a todos vocês. Você consegue perceber isso, irmãos? Quem consegue entender quem foi chamado pelo Senhor? Eu quero ver todas as mãos levantadas. Todas. Todos foram chamados. Até as crianças, viu? Até as crianças foram chamadas com um grande propósito. E agora qual é o nosso dever? Fala: Deus, me mostra qual é o meu propósito. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: o Senhor Ele não vai nos dar coisas materiais, mas o maior desejo de Deus é que nós sejamos evangelistas da sua palavra. Nós podemos desejar coisas materiais nesse mundo e ter uma vida boa, mas o maior desejo de Deus é que nós sejamos evangelistas, anunciemos esses evangelhos e sejamos pessoas boas para a humanidade. Muitas pessoas vêm servir ao Senhor pensando: eu quero ficar rica, eu quero prosperidade, a teologia da prosperidade. Mas o que o Senhor quer de nós, você sabe, né? Um coração contrito, cheios dos frutos do Espírito Santo, um coração transformado na presença do Senhor. E Ele vai acrescentar e Ele vai dar, porque o Senhor
Mas o desejo do Senhor é que você tenha domínio próprio, é que você tenha amor, paciência, bondade, amabilidade, é que você ama o seu próximo. Vocês conhecem os frutos do Espírito? É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer encher você dos frutos. Ei, cantarabadagachá. Ele quer encher você de autoridade do céu. Glória a Deus. Não perca a oportunidade, irmãos. Abre o teu coração nessa noite. Se houver alguma barreira, se houver alguma coisa que confronta a tua alma, dizendo que você não é capaz, que você não pode, que o Senhor não quer fazer isso por você, Ele quer. É o desejo de Deus nessa noite. Ele quer mudar tudo na tua vida. Ele quer mudar o rumo da tua vida. Ele quer mudar a direção que você está indo. Ele quer fazer coisas muito, muito, muito além do que você está pensando. Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar para você anunciar esse evangelho aonde você passar. Ele vai te capacitar porque você não vai se envergonhar do evangelho de Cristo. Você vai dizer: eu sou servo do Senhor. Mesmo que as grandes lutas venham, as tribulações, mesmo que situações venham para você negar o nome dEle, você vai dizer: eu vou servi-lo de todo o meu coração. Glória a Deus. E o Senhor abriu as portas para Neemias e ele não parou de orar. Neemias, ele orou por confissão. E quando a gente confessa, a gente tem que deixar. E nessa hora vai entrar o perdão. Deus, Ele só vai agir no nosso coração quando a gente conseguir perdoar. Quando a gente limpar a nossa alma e dizer assim: Deus, ó, domina o meu ser, não deixe que eu domine da minha forma. Confessa o teu pecado. Olha, hoje eu fiz tantas coisas erradas, Senhor, eu estou tudo errado, o Senhor sabe, os irmãos aqui não sabem, mas eu estou tudo errado, eu fiz tantas coisas ruins, eu menti, eu agi de forma errada com alguém. Mas o Senhor nessa noite, Ele está aqui para te perdoar. Ele é o Deus que perdoa. Agora confessa e deixa. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele confessou o pecado, e foi pecado gravíssimo, mas ele deixou. E ele passou a vida inteira, se você ler os salmos de Davi, pedindo perdão a Deus, confessando, dizendo para ele que ele reconhecia o seu erro. O Senhor ama aquele que reconhece, que não fica botando culpa em A, em B, em C. Olha para você e olha onde está o seu erro e fala: eu sou o culpado e eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. E quando você melhorar, olha bem, escuta bem isso. Quando a gente melhora, tudo melhora. Glória a Deus. Quando a gente melhora, quando a gente muda o comportamento, quando a gente muda a direção, quando a gente muda nossas palavras, quando a gente muda o nosso pensamento, tudo em volta contribui. Glória a Deus. E nós precisamos mudar. Nós precisamos melhorar na presença do Senhor. E Ele vai nos ajudar. O Espírito Santo de Deus vai nos ajudar. Ele fez aquela oração silenciosa diante do rei. Uma oração rápida. Perguntando para Deus o que eu vou dizer, o que eu vou fazer. Imediatamente o Espírito Santo falou através da boca dele. Irmãos, nós começamos, eu não sei se alguém já passou por isso aqui, mas de repente a gente começa a orar e daqui a pouco nós estamos falando algumas coisas que você fala: eu não tenho diálogo para isso. O próprio Espírito Santo de Deus ora através de você. Já não é você que está falando, já é o próprio Espírito Santo de Deus que está direcionando a tua oração. Glória a Deus. Passe uma hora orando e você vai ver que não vai ser mais você que vai orar. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele conhece os gemidos inexprimíveis da tua alma. E Ele vai trazer à memória aquilo que você precisa. E você vai ver que você sabe orar. Que você tem eloquência
E Ele vai agir na tua causa. Ele orou também contra os inimigos. Neemias orou quando estava sendo perseguido por aquelas pessoas, e veio a proteção de Deus sobre a vida dele. E ele reconstruiu os muros, irmãos. Glória a Deus por isso. Ele orou um vigilante. A Bíblia fala sobre o vigiai e orai. Porque não adianta nada você orar e não vigiar nas suas palavras, e não vigiar com quem você está andando, e não vigiar no teu comportamento. A vigilância é necessária. Ele orou a Deus pedindo forças. Irmãos, tem dia que a gente está desanimado, né? Tem dia que a gente levanta assim e fala: Senhor, se o Senhor não me levantar aqui, eu não vou conseguir. Peça força para Ele, que Ele vai te dar. O desânimo não vai chegar na tua casa. O desânimo não vai chegar na tua vida, porque o Senhor vai te fortalecer. Mas você tem que pedir para Ele. É tudo dele, é para Ele, é para a glória dele. É para a glória dele, irmãos. Você está precisando de uma cura, Ele pode curar. Ele cura, irmãos. E através da tua oração, você não precisa se deslocar da tua casa, distâncias para ir. Eu vou lá na irmã fulano orar por mim, irmã. Ore em você. Irmão, não seja jamais aquele crente que vai ter moletas. Seja um crente que anda com suas próprias pernas. Um crente que ora com autoridade, que busca. Está tudo aí na sua mão. A palavra do Senhor, a Bíblia, para você ler. A oração que sai dos seus lábios, a autoridade de Deus. Se você quiser ser um grande pregador da palavra, se dedica na palavra. Pede ao Senhor, e se for isso o propósito de Deus na tua vida, você vai pregar o Evangelho. Eu quero louvar, você vai se dedicar ao louvor ao Senhor, mas você também tem que orar e ler a palavra se você canta. Irmãos, nós não podemos negligenciar. E o Senhor nessa noite Ele vai fazer coisas grandes na vida de cada um aqui. Eu creio que essa porção que estamos entregando aqui nessa noite, ela vai fazer um efeito tão grande nos nossos corações. Eu não tenho dúvida de que o Senhor já está movendo nos corações e já está havendo reflexões a respeito da vida. Eu creio que o Senhor já está fazendo muitos refletirem. Eu preciso melhorar, porque eu não estou vendo, o pastor não está vendo, a irmã da dirigência não está vendo, mas Deus está vendo. Não há nada oculto, nem escondido, nem encoberto, que o Senhor não saiba. E Ele quer hoje, nessa noite, mudar tudo, irmãos. Ele quer mudar o teu coração. Ele quer mudar os teus pensamentos. Eu quero chamar aqui na frente. Eu senti no meu coração de chamar aqui na frente, irmãos, esses dois jovens aí atrás.